Bom, eu sou escritor e crítico literário. Me formei em jornalismo em 2004, mas depois disso fiz uma trajetória acadêmica em literatura, o mestrado em literatura hispano-americana, o doutorado em teoria literária, e paralelamente venho produzindo ficção, né? Escrevendo literatura, às vezes relacionada com esses caminhos do pensamento acadêmico, às vezes não, às vezes um pouco mais distante. O livro teve, pessoalmente, como ponto de partida, algo que não passava necessariamente pela ditadura, né? O ponto que me moveu à escrita era a questão da adoção, centrada na figura de um irmão, que, enfim, está francamente dito ali, se trata do meu irmão, e para pensar as questões que se desenrolam numa vida familiar, num processo nas relações que vão se estabelecendo ao longo do tempo a partir dessa questão da adoção. Só que eu não podia falar da adoção do meu irmão sem levar em conta certo contexto. Eu não podia falar sobre a questão da adoção sem levar em conta o contexto em que essa adoção se deu. Meu irmão foi adotado em 76 na Argentina, que é o momento auge justamente do sequestro de crianças por parte dos militares e tudo aquilo que a gente viu dos 500 netos desaparecidos, buscados até hoje, 124 dos quais já foram encontrados. Então eu precisava, a princípio, simplesmente abordar a questão da adoção. Essa era a minha intenção, mas a temática do livro me convidava a me aproximar da experiência dos meus pais como militantes contrários à ditadura militar argentina, a perseguição que eles sofreram lá, o exílio no Brasil. Tudo isso vai entrando lateralmente dentro do livro, do romance em si, né? Vai se tornando pouco a pouco mais central e, quando me vi, estava já bastante imerso nessa temática da ditadura militar e dessa específica resistência. A resistência que vai ao título, a primeira impressão que dá é que vai tratar dessa resistência dos pais à ditadura militar, do envolvimento deles com movimentos de resistência na Argentina. Mas a proposta é a construção de um título polissêmico, né? de muitos significados simultâneos. Há também uma menção à resistência do irmão ao convívio familiar. Esse irmão se isola, se fecha num quarto e deixa de frequentar a família, deixa de participar dessa convivência. Há também uma resistência do próprio narrador a contar essa história, a encarar algo tão particular, tão pessoal, tão íntimo. Então, uma resistência desse exercício da própria escrita a respeito desses assuntos. Acho que a proposta é justamente pensar. O que me interessava nesse termo era o fato de haver uma ambivalência total nos sentidos que a gente encontra na palavra resistência, né? Resistência, a princípio, pode ser o gesto negativo de não querer encarar, de não querer falar, resistir a pensar algo, resistir a se entregar a uma certa situação. Então, tendo assim uma dimensão muito negativa, né? E, pelo contrário, o uso mais comum é da ideia de resistência como um ato positivo, como um ato de força, como uma tomada de posição. E a resistência é, simultaneamente, essas duas coisas. Me passei a cogitar a possibilidade de que a literatura pudesse propor essa transição, para que de uma resistência a gente passasse para outra resistência. A resistência da família de não querer falar de determinado assunto, de não querer falar sobre adoção ou não querer falar sobre a militância durante a ditadura militar, passar a falar abertamente desses assuntos e que falar desses assuntos se converta numa espécie de ato de resistência. Para escrever esse livro, eu acabei submetido a uma lei interna, a uma ordem pessoal que eu nunca tinha vivido antes. Em nenhum livro anterior eu me senti exatamente assim, que era muito comprometido com certa sinceridade, né? Muito comprometido com as coisas tais quais elas se deram.
ou numa tentativa de apreensão do que efetivamente foi, do que efetivamente aconteceu. Só que o tempo todo com consciência de que esse passado é inapreensível e que ele fundamentalmente não existe mais. Eu não consigo reconstruir efetivamente os episódios da nossa infância, eu não consigo, menos ainda, reconstituir a vivência dos meus pais na Argentina anterior à saída para o exílio no Brasil, porque aquilo eu nem vivenciei, nem testemunhei, então é um passado que de alguma forma se dissolveu. Só o que existem são certos resquícios, mas esses resquícios, bom, você tem, por exemplo, um conjunto de fotos e o livro se baseia, em grande medida, o exercício é de olhar para essas fotos e tentar interpretar, mas a interpretação das fotos já é um exercício de ficção, já é uma transformação daquilo num sentido que não necessariamente é inerente à própria imagem. E isso foi um exercício que estava presente o tempo todo, a percepção de que a palavra necessariamente distorce e que eu não tinha efetivamente um referencial ao qual aceder no momento de narrar. A tentativa era de ser o mais fiel possível aos acontecimentos, mas ser o mais fiel possível aos acontecimentos envolvia não narrar diretamente esses acontecimentos, não fingir que eu sei exatamente como as coisas se deram, pelo contrário, transformar esses acontecimentos numa sequência de reflexões, de interrogações, de indagações sobre o passado. Então o livro se converte nisso, se converte numa especulação sobre o passado, muito menos do que num retrato concreto do passado e dessas vivências históricas, né? Acho que o que interessa ali é o modo como o passado se converte em discurso, né? Como a vivência, a experiência da ditadura, da militância na ditadura se converte em discurso por parte dos meus pais, como esse discurso é divergente, é contraditório em vários aspectos, como ele se enriquece e se complexifica com a quantidade possível de interlocutores, né? Não há uma verdade sobre o passado, essa é uma evidência muito clara que a história já ganhou consciência há muito tempo. E me parece que isso, de fato, é uma tentativa de construção de literatura a partir dessa noção também, de que a gente pode, é claro, inventar um passado, mas essa invenção sempre envolve gestos de arbitrariedade que talvez valha, num ato sincero de escrita, elucidar, comentar, trazer à tona, não apagar, né? Não era a proposta de construir uma narrativa do passado em que a narrativa em si se tornasse transparente. Interessa justamente que a linguagem não se torne transparente, que ela se problematize constantemente ao longo do livro. Há justamente uma passagem em que isso se trata mais diretamente, o fato de haver um registro, um documento em que se testifica que meus pais, ambos, a princípio só o meu pai, depois descobrimos que era meu pai e minha mãe, tinham um registro da Operação Gringo, que era o braço da Operação Condor aqui no Brasil, quer dizer, voltado para argentinos, da perseguição de argentinos no Brasil, monitoramento de argentinos no Brasil, e que havia um documento que registrava que eles estavam sendo monitorados aqui no Brasil. E meu pai menciona esse documento num dado momento e eu fiquei tentado a utilizar especificamente como algo que documentasse a própria narrativa, embora a narrativa tenha seus elementos de ficção, mas ali estaria atestado de alguma maneira esse envolvimento e esse momento da vida deles aqui no Brasil. Mas aí o gesto de utilizar o arquivo, de utilizar o documento, soaria também arbitrário. Eu fiquei tentado, por exemplo, a utilizar as fotografias em que eu me baseio para escrever certos capítulos e acabei desistindo dessa ideia e optando por um primado da linguagem, um primado da construção textual em si, estilística da coisa. Certo. Mas além do exercício da memória, do exercício da fotografia, o que eu fiz sim foi um processo de entrevistas com eles também, entrevistas com os meus familiares para acompanhar, para
talvez complexificar justamente aquelas noções que ficavam. Meus pais já contaram essas histórias em outros momentos, mas ali organizar essa história que eles contavam do passado, descobrir onde estão certas lacunas, não necessariamente para que apareça sem lacunas na narrativa, mas justamente para acrescentar novas camadas àquela narrativa. O exílio aparece, para mim, no meu livro, ou na minha experiência pessoal, como uma coisa um tanto diferente daquilo que se costuma falar sobre exílio. Eu fui atrás de ler bastante a respeito, li diversos autores que tratam da questão do exílio, e há sempre um peso e uma dor e um sofrimento no exílio que eu não verificava exatamente nos meus pais. A experiência de exílio deles foi, em certa medida, uma experiência de alívio. Depois de, talvez porque eles demoraram para sair da Argentina e passaram ali por uma série de conflitos e dificuldades naquele momento, a vinda para o Brasil foi uma vinda um pouco libertadora, né? Ainda que estivessem aqui em situação clandestina, ainda que houvesse certa precariedade e, evidentemente, alguma dimensão de dor por ter sido privados de um país, por ter sido privados de uma luta também. Ainda assim, o sentimento é de uma certa distensão que acontece aqui. E eu sinto que algo disso se transmitia na nossa casa e a nossa percepção não era de algo tão sofrido assim. Para além disso, tem a questão da identidade do exilado, né? A identidade que passa a ser definitiva para muitas pessoas e que, para mim, como filho de exilados, só se colocava como pergunta, de novo, como interrogação. Em que medida um filho de exilado é um exilado? O exílio é algo que se herda? A partir de que idade você pode ser um exilado? Meu irmão tinha saído com eles da Argentina aos 6 meses de idade. Meu irmão é um exilado? Ele próprio, ou ele é só um filho de exilado? E essa questão se coloca em diversos contextos, né, inclusive jurídicos. A Argentina se propõe, por exemplo, uma reparação financeira para filhos de exilados pelo dano causado. Mas que dano é esse? O fato de eu não ser propriamente argentino, eu vou ser ressarcido por não ser argentino, é uma coisa estranha essa proposta. Então, e o sentimento de exílio, para mim, pessoalmente, se deu muito mais forte, depois eu pude interpretar algo nessa direção, quando meus pais resolveram morar na Argentina e a gente passou alguns anos lá, e eu, criança, tendo sido, em alguma medida, privado do meu país. Sentia que algo ali, e não tinha sido por vontade própria que eu tinha ido morar na Argentina. Então, essas questões são complexas, porque elas são da ordem do social e do coletivo, mas na prática elas respondem a sentimentos muito pessoais e íntimos que não necessariamente respondem a essa noção geral. Eu não descarto o valor e a importância de ter publicado um livro com esse título, A Resistência, em 2015, no contexto de crescimento de uma sanha autoritária no Brasil, golpe e ruptura democrática que a gente viu e uma vontade de que haja uma resistência a esses processos negativos todos, né? O livro foi lido bastante nessa chave. Foi lido como uma obra que propunha uma resistência, para além de falar de muitas outras, e propunha uma resistência em sentido positivo, né? Acho que não é necessariamente só isso que demarca a recepção do livro. Me parece que o ato de sinceridade em que a literatura se converteu ali, para mim, acaba chegando, alcançando as pessoas, e as pessoas têm tido uma vontade também de ouvir essas narrativas mais precisamente baseadas em vidas pessoais, e não só baseados, assim, não nessa noção talvez convencional do baseado em fatos reais, mas muito mais de uma vontade de intercambiar ideias e ideias que sejam realmente pensadas e sentidas pelos seus autores, né?
a princípio, eu já começo a escrever o livro com um certo olhar para um político, né? Só que um político compreendido de outra maneira, né? Que é a dimensão do pessoal que se converte em político, a dimensão que vem a partir da noção feminista mesmo, de que o pessoal é político. E para mim isso é muito evidente no ato da escrita. Falar de adoção não era falar de questões que não passavam pela política. A adoção era concebida ali no ato da escrita como um elemento político, como uma circunstância a ser compreendida politicamente na esfera íntima, né? E sinto que essas relações entre o pessoal e o político, elas se adensaram neste tempo. Não só o pessoal é marcadamente político, mas o político se fez marcadamente pessoal em tempos recentes, né? As pessoas estão encarando a política, levando a política para o pessoal, até no sentido ruim da coisa, né? Se envolvendo a tal ponto que aquilo se torna visceral e grave dentro do próprio corpo, né? Sinto que o livro se aproxima dessa noção de política, mas também se incide diante de tudo que a gente tem visto, diante dos retrocessos consecutivos, da ruptura democrática, de um recrudescimento do autoritarismo, né? A sanha de autoritarismo que a gente vê presente na população brasileira hoje, os atos de censura que vão eclodindo em muitos lugares, a continuidade de todos os males na prática da ditadura, bastante presentes, retornando com força, né? A polícia militar continua matando, passou a matar mais depois da ditadura militar. O ato da tortura, ele é aceito e amplamente aceito por grande parte da população brasileira. O discurso em defesa da tortura pode continuar sendo defendido, tem sido abertamente defendido por certos candidatos e certas figuras públicas. Então você tem, de fato, um retorno de uma sanha. E contra isso, acho que a literatura tem algo a dizer, pode ter algo a dizer, como todas as artes têm, né? Como a cultura, de modo geral, poderia se romper. Acho que a resistência, embora não trate tão diretamente desses elementos, ou tão diretamente de um presente brasileiro, ela está em diálogo com esse horizonte e está propondo justamente uma diferença, está propondo algo que não aceite mais o retorno de um tempo muito mais obscuro e muito mais terrível em certos aspectos. Em outros aspectos, a gente vive um tempo tão obscuro e tão terrível quanto aquele. Então, me parece que acaba propondo isso como gesto político e se insere dentro de um contexto mais vasto, em que toda uma classe de artistas e escritores tem se politizado, tem se mobilizado, tem acreditado que é preciso intervir no momento presente.